Meus queridos irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos continuar a nossa lição por quem Cristo morreu, a sua obra expiatória. Hoje a gente conclui a lição e nós lemos, vamos ler novamente, Romanos 8, de 28 a 30, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo que quase todo mundo sabe. E detalhe, quase todo mundo diz esse versículo falando de coisas materiais, de problema de saúde, de emprego, não sei o quê. E não é disso que o homem está falando. O homem está falando aqui que se todas as coisas que ele fala aqui para trás são provações, tribulações ou alguma coisa associada à nossa salvação. Alguma coisa que tem a ver com a nossa salvação. É disso que o homem está falando aqui. Então ele diz no 29, qual é o propósito? Não é todas as coisas não cooperam para o propósito. Pois qual é o propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. É esse o propósito. E aos que predestinou, ele diz quem são esses abrangidos nesse propósito. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Muito bem. Por quem Cristo morreu? Por estes aqui que o apóstolo está falando. Então nós paramos na aula anterior, nesse slide aqui, né? Que, mais especificamente, nesse segundo parágrafo. Portanto, a questão é por quem Cristo morreu, as divisões principais que nós vemos diariamente entre calvinistas e arminianos, não é a controvérsia, certo? Sobre a abrangência da salvação, quem é que foi alcançado por essa salvação, ou qual foi o objetivo dessa expiação. A questão se reduz simplesmente ao propósito de Deus, na missão do Senhor Jesus, o Filho sacrificado pelos pecadores. Mas por quais pecadores? A estes, quem diz aqui, a estes que ele escolheu, não é por todo mundo. Não há a menor dúvida quanto a isso, e quem discute isso é muito complicado. Quem discute isso está discutindo com Deus, com a sua soberania. Então nós paramos aqui. A questão se reduz a isso. Todo mundo sabe que uns vão para o céu e outros não. A não ser os universalistas, que é uma minoria, que acha, com base em um ou dois versículos da Bíblia, que no fim das contas todos vão para o céu. Aos eleitos, privilegiados, mas no fim das contas todos também vão. Não está certo isso de jeito nenhum. Então, todos concordam que poucos vão para o céu, até porque Jesus disse isso. São poucos. As minhas ovelhas eu as conheço. Pois é. E então, o problema está na extensão. A dificuldade entre calvinistas e arminianos está na extensão. Os arminianos acham que é para todo mundo ou para quem quiser. E os calvinistas dizem que não, é para quem Deus elegeu. Só estes são abrangidos pela obra expiatória de Cristo. Foi só por estes que Cristo morreu. Embora ele tenha morrido para aplacar a ira de Deus Pai sobre os pecados do mundo inteiro, a sua obra foi suficiente para isso, mas ela foi eficaz apenas para os eleitos do Senhor. Somente estes foram cobertos, digamos assim, pela justiça do justo Jesus. Como a gente diz, foram lavados pelo seu sangue remidor. Muito bem. Então, irmãos, a questão é: qual foi o desígnio de Deus na vinda de Cristo ao mundo para ser sacrificado? Terá sido simplesmente tornar possível a salvação de todos os homens, como defendem os pelagianos arminianos, desde o tempo de Pelágio com Agostinho, arminianos com Calvino, né? Foi apenas tornar possível. Está aí, a salvação está aí. É possível você salvar, está aí. Se você quiser, foi só isso? Ou foi especialmente assegurar a salvação do seu povo eleito, aqueles que o Pai deu ao Filho? Jesus diz isso: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como defendiam já
Paulo. Na verdade, Paulo defendia isso. Jesus disse isso. As minhas ovelhas, o meu rebanho. Né? Mateus 1, 21. O anjo dizendo a José, quando José intencionou deixar Maria porque viu que ela estava grávida e não era dele. Então ele, por ser um homem justo, não quis que a mulher fosse apedrejada, como seria de fato. Se ele dissesse, a mulher está grávida, o filho não é meu. Adultério. Então ele ia fugir. Aí o anjo apareceu dizendo, epa, como se diz aqui na palavra, esbarre aí, não vá para canto nenhum. O filho gerado no ventre da sua mulher do Espírito Santo. E porás o nome dele de Jesus, que quer dizer a salvação é do Senhor, ou ao Senhor pertence a salvação. Como Jonas disse lá no ventre do peixe, Senhor, a ti pertence a salvação. Pois é, Jonas já sabia disso. Então ele diz, tu porás o nome dele de Jesus, porque ele é o Salvador. Ele virá salvar o seu povo dos pecados dele. Ele virá salvar quem? O seu povo. Não foi o mundo, foi o seu povo. Mateus 1, 21. Muito bem, irmãos. Então, como se pode ver na Bíblia, há versículos que apoiam uma e outra corrente teológica. Eu já falei sobre isso. Os arminianos, ou pelagianos, ou quem quer que seja, ele vai achar versículo na Bíblia que apoiem a sua posição. Só que esse versículo, no contexto em que ele está, eles estão colocando a decisão do homem em pé de igualdade com o decreto de Deus. Deus decretou a morte, eu não posso decidir não morrer. Foi Deus que decretou a morte em função do pecado. Eu não posso decidir não morrer por causa disso. Muito bem. Essa morte não é só física, não. É física e espiritual. Pois bem, se eu não posso impedir nem a morte física, quanto mais, ou quanto menos a espiritual. Se eu não posso me ressuscitar da morte física, quanto menos da morte espiritual. É Deus quem faz isso. E ele faz isso a quem ele quer, a quem ele escolheu desde a eternidade e deu ao Filho, exatamente para o Filho morrer por estes e ressuscitar para a sua glória, levando estes para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como lemos aqui agora. Né? Então, irmãos, na interpretação do texto sagrado, como eu acabei de dizer, há que se levar em consideração que ensinamentos específicos estão obrigatoriamente subordinados ao ensinamento geral das Escrituras. Às vezes há um ensinamento específico que até é contraditório, digamos assim, com um outro ensinamento em outro lugar. Se você for olhar os dois, eles estão mais ou menos contraditórios, mas vai ver qual é o contexto, que você vai ver que foi necessário ensinar daquele jeito a uns, como o caso do ensinamento de Paulo pela fé somente, e é necessário ensinar em outro lugar que a fé tem que ter obras, como o Tiago ensinou. Que havia uma divergência entre os dois, não há a menor dúvida, mas era necessário aquele ensino. Era necessário aquele ensino de Tiago. Se você não tiver obra, meu amigo, você nem salvo é. Era isso que ele estava querendo dizer. Essa história do ensino de Paulo, que é só pela graça, e agora ninguém quer fazer mais nada? Os presbiterianos. Já estou salvo, não precisa mais fazer nada. Pois é, não é assim. Se eu fui salvo, é exatamente por isso eu vou mostrar como as minhas boas obras, que na verdade nem minhas são do Senhor Deus, Efésios 2,10. Boas obras, as quais ele de antemão preparou em Cristo Jesus para que andássemos nelas. Então, um salvo pela fé vai comprovar isso necessariamente e naturalmente, no poder do mesmo Espírito que o salvou pela fé, vai comprovar com as suas obras. Então, um ensinamento específico, você pega o ensinamento de Tiago ali específico e de Paulo específico, estão se contradizendo mesmo. Não adianta os teólogos da igreja querer botar panos quentes. Não, havia confusão sim em torno daquilo ali. Havia sim. Né? Especialmente porque Tiago nós sabemos que era um legalista. Né? Então, nós vemos, mas era necessário aquele ensino. Como Paulo também ensinou aos Tessalonicenses que não quer trabalhar, também não coma. Havia gente lá achando que não precisava mais trabalhar, não. Jesus já veio, então eu vou ficar sem trabalhar e alguém, a igreja, vai me sustentar. Quem não quer trabalhar também não coma. Então, nós precisamos saber que ensinamentos específicos estão subordinados ao ensinamento geral. Em algum momento, o ensinamento específico, repito, pode parecer contraditório a outro ensinamento. Não é. Jesus diz, vinde a mim, quem quiser vir a mim, sim. Mas ele também diz, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O que é que vale mais? É você querer vir a ele ou o Pai o trazer? O Pai o trazer é um decreto eterno de Deus. Você querer vir ao Pai é uma escolha sua. Sim, aquele que o Pai me deu,
esse escolherá via mim. É esse o ensinamento geral. E não minha decisão. Dê um passo de fé. Você precisa dar um passo de fé, levantar sua mão, vir aqui à frente, fazer a oração de entrega. Isso é loucura. Arrogância do ser humano. Nada a ver. Aqueles que o Senhor chamar, esses virão, ainda que esteja dentro de uma sepultura. Não foi o caso de Lázaro. Muito bem, irmãos. Segundo a Bíblia, claramente há apenas duas classes de pessoas: os escolhidos e os não escolhidos, o joio e o trigo, os salvos e os não salvos. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. A Bíblia fala disso o tempo inteiro. Né? Então, olha só, por dedução lógica, nós sabemos que quando a humanidade fica dividida entre duas classes, ou duas categorias, como as acima citadas, agorinha, tudo que se refere a respeito de uma classe é automaticamente negada em relação à outra. Então, se eu estou falando que esses aqui são salvos, eu estou claramente dizendo que os outros que ficaram aqui na esquerda não foram salvos. Como Jesus diz, para a direita, vinde bendito do meu Pai. As ovelhas, para a esquerda, os cabritos, os bodes. Então, na hora que eu digo que para a direita virão os eleitos do Pai, eu estou dizendo automaticamente que os que ficaram na esquerda não são eleitos. Se os da direita são os salvos, eu estou dizendo automaticamente que os da esquerda não são salvos. Se os da direita foi-lhes dadas veste branca, uma pedrinha, um número, alguma coisa, os outros não. Mas a Bíblia é clara quanto a isso. E quem são esses da direita? Aqueles que o Pai escolheu, aqueles que o Pai deu ao Filho, aqueles que ele converteu pela ação do Espírito Santo, abrindo os olhos do entendimento. Não tem como não enxergar isso na Bíblia, quer dizer, tem. Agora, quem não enxerga? Aqueles em que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Não há dúvida quanto a isso. Não é ele que escolhe, Jesus deixou tão claro isso. Não foste vós que escolheste a mim, fui eu que vos escolhi a vós. Então, irmãos, além disso, como já foi visto antes, o próprio Jesus declara que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Nós já lemos em João 10, 14 e 15. Ele mesmo declara que morreu para reunir um só rebanho, em um só rebanho, os filhos de Deus que estavam dispersos. Ele veio reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. E nem são só desse aprisco aqui. Ele estava querendo dizer, não são só vocês, não, israelitas arrogantes, hebreus arrogantes, judeus arrogantes, que acham que são só vocês. Não, desde Abraão está escrito, serão benditos todas as famílias da terra. Obviamente, quando ele disse aquilo, ele não está falando de todo mundo. Ele está falando que não são só os descendentes de Abraão no sangue. Havia eleitos também, sabe lá, de outros lugares. Isso é dito na Bíblia o tempo todo. A Moabita, Ruth, Moab era um povo que sempre foi uma pedra no sapato também de Israel. Moab era um dos filhos de Ló com sua filha. O outro Amon, os amonitas, os moabitas sempre foram uma pedra no sapato de Israel. Houve época que os moabitas, até Davi esteve lá sob a guarda deles enquanto estava fugindo, e daí veio a Moabita Ruth, que foi bisavó de Davi, sei lá. Não é à toa que Davi teve um momento em que ficou de bem com os moabitas. Né? Então, irmãos, mas é assim. Era uma estrangeira e foi incluída. Né? O estrangeiro, general leproso, não é? Não é o nome dele, esqueci agora. Naamã. Então Deus inclui quem Ele quer. Deus inclui quem Ele quer. E pelo próprio relato da Bíblia, especialmente com relação aos estrangeiros, só para a gente ter noção, são muito poucos. São muito poucos os estrangeiros que Jesus incluiu no relato da Bíblia. São muito poucos. Do mesmo jeito que são muito poucos também os israelitas. Então, irmãos, ele diz isso, que ele deu a vida para os seus amigos. Seus amigos. Eu dou a vida pelos amigos. E quem são os amigos? Esses que fazem o que eu mando, os que obedecem os meus mandamentos. Quem são meus irmãos? São esses aqui que fazem a vontade do meu Pai.
Maria Madalena vai dizer aos meus irmãos que eu vou aguardá-los. Mas na frente, quem são os irmãos? Quem são os amigos? Pois é, são os eleitos. Não é todo mundo. A Bíblia deixa isso muito claro. Muito bem. Por sua vez, irmãos, Paulo ensina que foi a igreja que Cristo comprou com o seu sangue. Atos 20, 28, quando ele estava lá falando para os presbíteros de Éfeso, ele diz, olha, pastoreai o rebanho do Senhor, pastoreai as ovelhas que o Senhor comprou com o seu sangue. Foi para isso que vocês foram constituídos bispos pelo Espírito Santo. Pastor não é nomeado por igreja, por presbitério, não sei de quem não. Quando ele é pastor mesmo, é o Espírito Santo quem o constitui. Tudo bem que isso tem que ser demonstrado de alguma forma para a igreja. Tem que ser demonstrado de alguma forma para a igreja. Então, irmãos, foi o Espírito Santo que vos constituiu bispos para pastoreares as ovelhas que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Então, as ovelhas que ele comprou com o seu... Não foi o mundo todo. É dito também que Cristo deu-se a si mesmo pela sua igreja. Lá em Efésios 5, 25, quando ele está falando, inclusive mostrando a relação marido e mulher, casamento. Irmãos, o casamento não é de hoje, a gente sempre tem uma mania de falar hoje, não é de hoje, não, é de sempre. Lá em Israel já era assim também. Né? É uma coisa que não é considerada como deveria. Aliás, a nossa vida toda, nós não consideramos as coisas de Deus como deveríamos. Né? O casamento é associado à relação de Cristo com a sua igreja. Não há essa história de separação, de divórcio, nem por adultério, coisa nenhuma. Há alguma maneira de Cristo separar da igreja? O adultério da igreja? Como Deus lá em Israel? Há alguma maneira? E ele mostrou claramente no caso de Amós, não estou lembrado agora, da esposa. Vai, casa com uma prostituta. Eu vou mostrar para vocês como é que eu me sinto e como é que eu os amo e não vou abandoná-los mesmo assim. Oséias. Então, irmãos, não há separação, não. O que há é perdão. Claro que há situações em que você está respaldado até pelo poder de Deus, mas o que há, a ordem que há é perdão, não é separação. Tá? Então, irmãos, Cristo deu-se pela sua igreja, que está escrito lá. Né? Está escrito lá, Efésios, eu estou em... Porque o marido, no caso do casamento, é o cabeça do casal, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Foi pela igreja, não foi pelo mundo todo. Não foi pelo mundo todo, foi pela igreja. Então isso está escrito em quantos lugares, meus irmãos? Para a gente ficar agora, não é assim. Quando a Bíblia afirma que Cristo deu a vida por suas ovelhas, por um rebanho específico, por seus amigos, pela igreja, é óbvio que estas afirmações não são verdadeiras para os que não estão enquadrados em nenhuma dessas categorias. Quem não for ovelha de Cristo, ele não morreu por essas pessoas. Quem não for rebanho específico de Cristo, ele não morreu por essas pessoas. Ou seja, a sua morte não é eficaz para essas pessoas. A sua expiação não abrange essas pessoas. Quem não é seu amigo, e ele diz quem é seu amigo, aqueles que obedecem a minha palavra, os meus mandamentos, não é por eles que Cristo morreu. A igreja. Então, irmãos, repito, isso é questão lógica. É questão lógica. Se está dividido, vamos ter duas coisas, as mais conhecidas, entre branco e pretos, se eu estou dizendo que esses aqui são pretos, eu estou dizendo que eles não são brancos. Se eu estou dizendo que esses aqui são brancos, eu estou dizendo que eles não são pretos. Caso haja essas duas qualificações ou categorias ou cores, digamos assim. Então pronto, só há salvos e não salvos. Se esses aqui são salvos, esses outros são não salvos. Se esses aqui são trigo,
esses outros são joio, não há outro jeito. Se esses aqui foram chamados para a glória do Pai, estes outros não, para estarem no trono da glória do Pai. É para a glória do Pai também que eles vão para o inferno, mas que há uma diferença clara na Bíblia, há, e detalhe, em lugares geográficos. Não sabemos onde fica, mas são lugares geográficos, determinados. Muito bem. Quando o apóstolo Paulo afirma em Efésios 5, 27, que a morte de Cristo é atribuída ao seu amor pela sua igreja, e ensina que é o sacrifício de Cristo para a salvação e santificação da sua igreja, foi para isso que ele morreu? Ele afirma isso? É impossível conciliar uma afirmação conflitante de que Cristo se deu também com igual propósito por quem não é da sua igreja, por aqueles que não compõem a sua igreja desde a eternidade, como está escrito em Apocalipse, os adoradores da besta, os seguidores da besta, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Irmãos, isso serve ou não serve? Está escrito na Bíblia. E essas coisas escritas que eu estou falando são coisas decretadas por Deus. Eu não estou falando aqui de vontade de homem, se ele quer ou se ele não quer. Não. Até porque aqueles que Deus decretou vir, ele mudará a vontade. Lembram lá de Jeremias e Ezequiel? Eu colocarei um novo coração, eu colocarei o meu espírito e eu colocarei o meu temor para que eles obedeçam aos meus mandamentos. É Deus quem faz, ele faz isso em quem ele quer. E o que ele quer, entenderá e não vai questionar por que ele não escolheu outro. Jamais ele vai questionar isso. Ele vai até ficar orando pelos outros, como Jeremias fez, e Deus mandou ele parar de orar 3 vezes. E ele insistindo em orar por Israel, dizendo, não ore mais. Não ore mais, eu não vou atender suas orações, coisa nenhuma. E ele insistindo, não ore sujeito. Então já lhe disse? Pois é. E Jeremias, por amor, insistia em orar e Deus dizendo, não ore mais. Então Deus é Deus, mas o problema é que o homem pecador arrogante, desgraçado, ele não quer se submeter à soberania e ao poderio e ao senhorio de Deus. E quando ele não quer se submeter, claramente ele não é salvo. Sem nenhuma dúvida, ele não é ovelha. Ou é ovelha que não obedece, que não segue o seu pastor? Irmãos, esse negócio de pastor e ovelha, não foi à toa que Jesus escolheu esse exemplo, não, porque ele era. Jesus era de interior, ele era do campo e ele viu isso. Né? Israel sempre foram criadores também de ovelhas, ele viu isso. Eu vi isso na minha infância. Vovó criava muitos animais, inclusive ovelhas, e o pastor das ovelhas, o que levava as ovelhas, ele tinha o cajadozinho do mesmo jeito desses que a gente vê nos filmes. Ele tinha um cajado, tinha uma madeira lá que ele entortava no fogo, ela ficava com aquela volta do cajado do mesmo jeitinho. Uma gaitazinha subia lá num topo na hora de comer o lanche dele lá, um peixe assado com farinha, com água, subia lá, pegava. Eu vi isso, eu fui com ele algumas vezes. Tocava, as ovelhas ficavam tudo em redor lá, olhando para ele. Porque elas seguem o pastor. Se ele andar, elas andam atrás. Se ele parar, elas param tudo e ficam lá olhando para ele. Eu vi isso quando era criança. Então, a ovelha conhece seu pastor. É por isso que Jesus fala isso. Então, irmãos, os que não ouvem a voz do pastor, os que não seguem o pastor, não são suas ovelhas. Obviamente, como ele diz, as minhas ovelhas, eu as conheço. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Pois é. Então, quem não ouve a voz do Senhor e não o segue, claramente não é sua ovelha. Então, claramente não é abrangido pela sua obra expiatória. Não foi por essas pessoas que Cristo morreu. Eu alerto, quem segue pregações bonitas e que não são a palavra do Senhor, não é a ovelha do Senhor. Não é a ovelha do Senhor. Tanto que não conhece a sua voz. Acha que essa voz aí bonita é a voz do Senhor. Pois é. Então nós temos que ter todo esse cuidado, irmãos. Todo esse cuidado. Claramente o propósito de Deus na vida, vinda, sacrifício, morte, ressurreição do Senhor Jesus, está bem definido em Romanos 8, 28 a 30, que eu li aqui no início. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que todas as coisas o homem de Deus está falando para trás, vale, e você vai identificar quem nós éramos, imundos, entregues às nossas paixões, como Deus mesmo entregou, mas Ele nos salvou, e essa salvação implica uma série de problemas que nós teremos com esse mundo, como ele teve, coitado Paulo. É disso que ele está falando lá.
E tudo isso coopera para o bem que tem, a salvação. O que ele está falando ali é de salvação. Não é de nossa vida secular, como nós vivemos aqui nesse mundo, não. É de salvação. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele está falando de pessoas específicas, um número específico, inclusive. Que propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, a esse também predestinou, para serem feitos à imagem do seu filho, né? A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. O que quer dizer isso? O primeiro ser humano com carne, como nós estamos aqui, que subiu para a glória de Deus, foi o Senhor Jesus, filho de Maria, homem. É o único homem que está na glória do Pai, na presença do Pai, que nós não sabemos onde é. Nós sabemos que é em cima, porque a Bíblia fala que é em cima o tempo todo. Fala que é em cima o tempo todo. Quem subiu foi aquele que de lá desceu. Então, é o único que está lá. Não tem Maria, São José, São Benedito, São não sei quem, não tem nada. Isso só está Jesus. Então, olhem só. É nesse sentido que ele é o primogênito. Da criação aqui na terra, nem é Adão que foi o primeiro criado. Não, é o segundo Adão que foi criado. Ele é o primogênito da glória. E diz que nós o seguiremos. Ele será o primogênito dentre muitos. Não é dentre toda a criação, é dentre muitos. Aí ele diz quem são esses. Porque aos que de antemão conheceu, a esse também predestinou, aos que predestinou também chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. Tudo no passado. Paulo recebeu a revelação, isso está acontecido já na eternidade. Paulo diz isso tudo como passado. Ah, os que chamou também glorificou. Quem glorificou? Só Jesus, filho de Maria, por enquanto. Mas Paulo já dá isso tudo como... Ele é o primogênito para a glória e nós iremos, mas Paulo já dá isso como realizado. Tudo realizado. Muito bem, irmãos. Portanto, não é? Cada afirmação bíblica de que Cristo morreu por um povo, ovelhas, rebanho, amigos, igreja, como nós vimos aqui os nomes que são dados, cada uma dessas afirmações é a negação automática e natural de que ele morreu igualmente por todos os homens. Se nós estamos dizendo, a Bíblia, que ele morreu pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, pelos seus amigos, pela sua igreja, então essa afirmação é uma negação automática de que ele morreu por todo mundo. Não foi por todo mundo. Foi pelas suas ovelhas, foi pelo seu rebanho, foi pelos seus amigos, foi pela sua igreja. Foi por isso que ele morreu. A sua obra expiatória abrange apenas estes. Né? Então, irmão, nós precisamos considerar essas coisas no estudo da palavra de Deus, sobre a iluminação e com o discernimento do Espírito. Lembrando que discernimento é fruto do conhecimento. Eu não tenho como discernir o que eu não conheço. Então, para ter o discernimento do Espírito, como nós vemos a ver, irmãos, em oração, pedindo, Senhor, me dá discernimento. O cara não quer estudar a Bíblia, aí quer discernimento. Isso é tolice, isso é uma oração totalmente idiota, falta de ignorante, falta de conhecimento. Ora, eu discernir, eu tenho que conhecer. Eu saber se uma determinada fruta é azeda e outra é doce, eu tenho que entender dessas frutas. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Para discernir entre o certo e o errado, eu tenho que conhecer o certo e o errado. Eu tenho que saber o que a palavra me diz sobre isso. Eu disse que Israel não sabia discernir o certo e o errado, não sabia discernir sequer a direita da esquerda, sem entendimento, sem conhecimento. Pois é. Então, nós devemos estudar a palavra de Deus sobre a iluminação do Espírito Santo, com discernimento do mesmo Espírito que ele vai nos dando a partir do crescimento no conhecimento do Senhor, a fim de que não cometamos o erro de diminuir a obra expiatória do Senhor Jesus, a satisfação da obra do Senhor Jesus. Foi para todo mundo, sim, mas ele só conseguiu levar um bocadinho. Então a sua obra foi fajuta, foi insuficiente, não teve poder. Essa era a preocupação de Moisés, quando orou ao Senhor, dizendo, Deus disse que Deus queria matar todo o povo por causa da sua desobediência. E Moisés disse, Senhor, não faça isso não, Senhor. O que é que vão dizer do teu grande nome? Vão dizer que tu tiraste esse povo do Egito e agora não tem condição de levá-los à terra que o Senhor prometeu. Então, Moisés tinha amor pelo povo? Tinha, mas a sua preocupação mais era com o que é que vão dizer do teu grande nome? O que é que vão dizer do teu grande nome? Então, irmãos, é isso. A obra de Cristo não foi lá essas coisas todas.
Quando nós dizemos que foi por todo mundo, realmente, como os arminianos dizem, mas só quem quer é quem vai, então a obra de Cristo não foi lá esse poder todo. Na verdade, eu é que determino se a obra dele tem poder para me salvar ou não. E isso é uma loucura. Está consumado. Está consumado. O Senhor disse lá em João 19:30. Não há o que fazer. Eu vim cumprir a lei. Eu cumpri a lei. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Está dito logo em seguida o que quer dizer isso. O princípio e o fim. Eu sou a criação e eu sou a consumação. É isso que está escrito em Apocalipse 21:6. É por isso que não há como alguém interferir nesse meio. Nós estamos agindo no meio. Os agentes somos nós. Tanto os agentes da salvação, como os agentes da condenação. Somos nós, a criação de Deus. Os demônios estão aí para isso mesmo, para tratar do lado da condenação. Né? Então, nós somos agentes. Mas mudar, se Deus é o alfa e o ômega, e já determinou, já até disse para nós como foi o começo e já disse para nós como será o fim. Quem pode mudar os meios? Se alguém puder mudar os meios, obviamente poderá mudar o fim. Esse fim vai ser do jeito que está dito na Bíblia ou não. Se eu puder mudar esses meios, não pode. Nós somos agentes e responsáveis. Só que o poder de Deus é que está nessa história. É o poder de Deus quem conduz os seus eleitos, quem conduz aqueles por quem Cristo morreu. É Ele quem conduz nesse meio, de forma que todos estejam lá no último dia para ouvir o Senhor Jesus dizendo: Pai, aqui estão todos que tu me deste. Nenhum eu perdi, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Pois é, irmãos, é isso que a Bíblia ensina. Portanto, segundo as Escrituras, sem nenhuma dúvida, Jesus consumou a obra redentora da criação, especialmente a salvação, a expiação dos pecados dos eleitos do Pai, por quem o Filho morreu, efetivamente por quem ele morreu, para louvor da sua glória. Amém. Então aqui, irmão, nós terminamos essa lição por quem Cristo morreu. Sua obra expiatória foi abrangente em que sentido? Abrangente para os seus eleitos, em número exato, nenhum a mais, nenhum a menos. Não foi para todo mundo, como a Bíblia explica. E que Deus nos abençoe a entender, que Deus nos dê, como é que se diz? Que nós sejamos diligentes, que Ele nos dê que sejamos diligentes no estudo da sua palavra, no entendimento da sua palavra. Alguns irmãos perguntam, nessas lições, né, que poucos assistem, desses poucos que assistem, alguns fazem alguma pergunta. Porque outros não perguntam. Será que é porque entenderam tudo? É não. Com certeza não é não. É porque não tem essa diligência e esse interesse em crescer no conhecimento, em aprender isso. E isso é o que me deixa morto, como os profetas do Velho Testamento, como o próprio Senhor Jesus diante de Jerusalém. Ô Jerusalém, eu quis te agasalhar como uma galinha faz com os pintinhos, mas tu não quiseste. Tu mataste os teus profetas. E ele sabia que iam matá-lo daqui a dias. Né? Ele sabia disso também. Então, irmãos, um pastor sofre muito. O pastor que não sofrer por causa da sua igreja é um falso pastor. O pastor que vive no Fausto, dos holofotes e tudo, sem nenhuma dúvida é um falso pastor. Sem nenhuma dúvida é um falso pastor. A palavra de Deus não pode ser agradável a pecadores. Não pode. Porque Deus é santíssimo e o pecador é pecador. Ele quer distância de Deus. Mesmo os remidos, se não for o poder do Espírito Santo para levá-los, seguindo o pastor, é difícil. Senão, os remidos terão esse poder. Então, os que não têm essa diligência, esse cuidado, esse esmero, como eu já disse, quem não tem necessidade, quem nasceu vai ter necessidade do leite do peito da mãe. Quem nasceu fisicamente. Pois é.
e nasceu espiritualmente também. E a própria Bíblia se qualifica como leite espiritual. Então prestem atenção ao que eu digo. Quem não tem necessidade, não é apenas vontade, não, é vontade, mas necessidade de crescer no conhecimento do Senhor, seguramente não é convertido. Não nasceu de novo. Não foi abrangido pela obra expiatória do Senhor Jesus. É religioso, é membro de igreja, vira até pastor, presbítero, professor, o que for. Isso aí é normal. Sempre aconteceu isso na história de Israel, sempre aconteceu na história da igreja. Detalhe, e em muito maior quantidade do que os realmente eleitos, do que os que são realmente ovelhas. Não esqueçam, o Senhor Jesus, Deus encarnado, em 3 anos de ministério, fazendo milagres, maravilhas, prodígios, deixou cerca de 120 convertidos. Pelos programas de missões de qualquer igreja, hoje Jesus foi um fracasso como missionário. Em 3 anos de ministério, só deixou 120 convertidos. Isso é para você ver que eu digo esse negócio de missão, isso é proselitismo. Muito bem, irmãos, então vamos terminando aqui. Vamos terminando aqui essa lição. Por quem Cristo morreu, sua obra expiatória foi por suas ovelhas, foi por seus amigos, foi por seus irmãos, foi pela sua igreja, pelo seu rebanho. E estes saberão disso. E viverão nesta condição. Humildes e humilhados diante de Deus o tempo todo por saber que são pecadores e que carecem da glória de Deus e que precisam da graça de Deus para serem conduzidos no seu caminho que é apertado. Já entrou pela porta que é ele mesmo e agora o segue no caminho que é apertado, na luz, no meio das trevas que ele mesmo ilumina, e agora você é a própria luz para viver nesse mundo de trevas. É assim que a Bíblia ensina. Eu não sei de onde o povo tira essas pregações bonitas, igrejas lotadas, enchidas, tudo feliz, que felicidade, que maravilha! Isso é o contrário do que a Bíblia ensina para a igreja de Deus. O contrário, exatamente o contrário. Mas muito poucos enxergam. Exatamente por isso, porque são muito poucos que são ovelhas de Deus. Deus nos abençoe, meus filhos. Deus nos abençoe, Deus nos dê graça de entender a sua palavra. Deus nos dê graça de nos salvar, como o profeta pede, salva-me e serei salvo. Deus nos dê graça, irmãos, para que a gente continue, uma vez entendido isso, a gente continue lutando, porque aí entra a nossa responsabilidade e a nossa agência, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não pode ser diferente. Louvado seja o nosso Deus que nos salvou, com a obra expiatória do Senhor Jesus, que veio aqui morrer exatamente pelos eleitos do Pai. Nem uma mais, nem uma menos. Louvado seja o nosso Senhor. Tenha uma boa noite. Amém.